então fazer a higienização dos vegetais. Cheguei do mercado, não vai nada para a geladeira. Antes de ir para a geladeira, nós vamos fazer a higienização. E claro, hoje eu já vou cozinhar para vocês, mas se caso vocês não forem cozinhar na hora, vocês podem lavar e já guardar na geladeira higienizado. O que nós vamos precisar? Você precisa de uma esponja separada, detergente neutro. A esponja você vai usar apenas para isso, não é para limpeza. Nós vamos lavar em água corrente, é muito importante usar água corrente, não é só chegar e colocar de molho. Depois eu vou colocar aqui, a cada 1 litro de água, nós colocamos 1 colher de água sanitária. É isso mesmo, é a forma mais prática, rápida, barata de você higienizar os seus vegetais, os seus legumes. Não adianta a gente ficar querendo fazer coisas caras, precisamos fazer o que está ao nosso alcance, existem muitas outras maneiras de fazer. Caso você não vá colocar água sanitária, você pode usar o vinagre sim, mas eu sempre recomendo o uso da água sanitária, que vai fazer uma ótima higienização nos vegetais e nos legumes. Então vou começar aqui pelos pimentões. Já tenho aqui a minha esponja pronta, com detergente neutro. E aí você lava com a parte amarela para não machucar o vegetal. E você vai fazer isso também com tomate, quando você for lavar a batata. Claro, a gente só não vai lavar, por exemplo, a couve, né? A gente não consegue lavar com a esponja. Passa água corrente e aí você já pode colocar de molho na sua mistura com água sanitária. Aqui tem 1 litro de água e eu vou colocar 1 colher de água sanitária, tá? Isso vai fazer a higienização dos tomates. Agora eu vou deixar aqui de molho, já coloquei as cenouras, os pimentões, os temperos verdes. Vou deixar tudo de molho, nós deixamos pelo menos 1 hora de molho, para depois a gente poder picar e processar, cozinhar, congelar, de acordo com a sua organização da semana. Brócolis e a couve-flor, a gente não vai lavar com a esponja, mas a gente precisa deixar bem separadinho para fazer a higienização em água corrente. Por que a água corrente é importante? Porque pode vir algum bichinho, sujeira, que não vai sair se nós só deixarmos mergulhado com água sanitária. É preciso higienizar bem em água corrente e muita gente coloca às vezes só de molho numa bacia bem grande, isso não adianta, porque você precisa tirar qualquer resíduo de bichinho ou de sujeira que tenha no alimento. Então é importante a água corrente por isso. E além da higienização dos legumes e vegetais, eu quero falar para você da importância da higienização correta com as carnes, com os frangos. Muitas de nós talvez tínhamos o hábito ou temos esse hábito de lavar as carnes antes de temperar, antes de cortar. Essa é a forma errada de fazer, de trabalhar com a carne. Qual é o correto? O correto é você tirou do plástico, chegou do mercado, tirou da caixinha do plástico, você vai descongelar em geladeira, pode deixar de um dia para o outro dentro da geladeira até descongelar para você temperar, que é o que nós vamos fazer nessas aulas. Você está aprendendo aí a tornar a sua cozinha mais prática. E a higienização colocou aqui, tempera, nós vamos colocar na geladeira para ficar pelo menos 1 hora, para depois ir ao fogo. Mas a proliferação de bactérias quando você lava, ela é maior, ela pode contaminar toda a sua cozinha, contaminar aí os utensílios da cozinha. Também é importante usar uma tábua de vidro. A tábua de vidro você não tem assim a proliferação de bactérias. As tábuas de carne, as bactérias elas ficam por muito mais tempo mesmo que você lave na hora. Então cortou o frango, lava a tábua de vidro para depois usar em outra coisa.
É muito importante você tomar cuidado com isso, porque muitas bactérias vêm na hora de preparar as carnes, temperar as carnes, e isso é um detalhe importante que nós, donas de casa, devemos estar atentas. Agora eu vou temperar esse frango com o tempero caseiro que você vai ver também nas aulas. Tem no e-book o tempero caseiro, que é um coringa para nós mulheres, sempre ter pronto em casa, sempre ter na geladeira. Eu vou temperar e esse frango vai para a geladeira para depois a gente levar ao fogo. Agora nós vamos temperar. Já coloquei aqui o tempero caseiro. Você dá aquela misturada no tempero. No tempero caseiro, vocês vão ver na receita que vai sal. Porém, é preciso colocar mais sal a gosto, aqui no frango. Mas a gente coloca só na hora de levar para o fogo. E por que a gente faz isso? Para não passar por um processo de desidratação na carne, senão a carne fica seca, não fica molhadinha. O segredo do frango, da carne ficar mais macia, mais molhadinha, mais suculenta, é você colocar o tempero. Mas o sal que tem no tempero, ele serve como conservante do nosso tempero caseiro. Ele não serve para salgar o alimento. E aí, na hora de ir pro fogo, aí sim, aí nós vamos salgar, colocar o sal a gosto, para que a gente possa ter uma carne mais suculenta, mais macia, mais molhadinha, que fica mais saborosa. Agora a gente vai colocar sabor nas nossas carnes. Eu tenho aqui também carne moída ou guisado, dependendo da região que você mora. Coloquei o tempero caseiro também na carne moída. E o que eu vou usar? Na carne moída eu vou usar páprica defumada. Nessa forma maior eu vou usar páprica doce. E aqui nesse frango eu vou usar o açafrão. Tá? Você usa o tempero que você gosta, de acordo com o que tem na sua região. É muito importante a gente usar o que nós temos na nossa região e de acordo com o nosso paladar, de acordo com aquilo que a gente gosta. Aqui, gente, não tem frescura, não é utensílios do Estúdio Globo, tá? Mas é organizado. Nós temos aqui o açafrão. E aí, onde que eu coloquei? Em potes de vidro, esse que você compra conserva, que você acaba jogando fora. Não precisa gastar com pote, tô usando as formas que eu tenho de vidro. Eu sempre dou preferência para o vidro, nós temos aula aqui no curso falando sobre os utensílios, mas use o que você tem. Então eu vou temperar cada um com um sabor diferente, isso para variar o sabor, porque apesar de aqui ser sobrecoxa, aqui também ser sobrecoxa, que a gente vai fazer assado, eu vou temperar essa com um tempero diferente e essa com outro tempero. E isso vai ajudar a gente a não enjoar da comida, não se tornar uma comida repetitiva, porque eu vou fazer e vou congelar e só vou tirar do congelador no dia de servir. Então a gente pode variar e isso faz com que o alimento se torne muito mais saboroso, muito mais prazeroso. Então vamos temperar. Agora, devidamente as carnes já temperadas, você tem sugestões aí no cardápio de como escolher. Eu escolhi para essa semana sobrecoxa e carne moída. Vou levar para a geladeira, vou deixar pelo menos 2 horas. Você pode também colocar na geladeira de um dia para o outro. Tempera à noite, no outro dia já vai estar pronto para você levar ao forno, para você assar, para você fazer o cozimento, de acordo com a sua necessidade. Eu ouvi uma frase essa semana, eu até gostaria de compartilhar com vocês. O nosso dia começa na noite anterior. Então, se hoje você não está preparada, você precisa se preparar. Na noite anterior já é um motivo aí para você começar o próximo dia. Se você quer que o próximo dia esteja organizado, que é o que eu falo na primeira aula desse nosso curso, comece uma noite antes.
o seu dia começa uma noite anterior. Deixe temperadinho. Hoje, como é a nossa aula, como é a gravação do curso, eu vou deixar 2 horas na geladeira e já vou levar ao forno. Mas eu gosto de temperar um dia à noite e levar para cozinhar, para assar apenas no outro dia. Faça como ficar melhor para você. Então agora vai para a geladeira. Ficou 2 horas na geladeira, agora eu vou levar ao forno já pré-aquecido. E qual é o segredo? Você usar o forno quente, aproveitar ele para já fazer tudo que você precisa. Então eu vou assar uma quantidade boa de carnes, aproveitar o forno quente, aproveitar e assar tudo de uma vez só. Asso com temperos diferentes, vou guardar de acordo com a quantidade que eu vou usar no dia, para congelar da forma correta, congelar nas porções que serão usadas. E aí agora eu vou colocar então o sal, que a gente coloca o sal só na hora de ir pro fogo, pra gente ter uma carne mais suculenta. E aí você deve estar se perguntando qual o melhor sal, qual sal que você está usando. Eu tô usando o sal rosa, justamente por gostar do sabor. Eu gosto mais de usar o sal rosa em saladas, você pode usar o sal integral, mas use o que você tem. O importante é usar o que está nos seus recursos, o que está nas suas condições. A gente muito ouve falar aí, falando mal do sal, falando mal que faz para pressão, mas o sal não é o principal vilão da nossa alimentação. É importante nós usarmos de temperos para darmos mais sabor ao alimento. Claro que aí nós vamos conseguir reduzir a quantidade de sal. Você pode também comprar sal grosso, que é mais barato, coloca no liquidificador e moe. Ele vai ficar fino, processado, não vai passar pelo processo, porque esse sal fino, refinado que chega na sua casa, ele passou por muitos processos, acaba perdendo muita parte dos nutrientes e se tornando assim um sal não tão saudável. Mas se é o que está nas suas condições de comprar, não tem problema, use o que você tem. O sal rosa eu indico mais para salada. Por quê? Até explico isso no meu curso no Método Lindamente Magra, que é um curso online de emagrecimento feminino. E eu indico lá o sal rosa para salada. Por quê? Porque quando você leva ao fogo, você perde parte dos nutrientes que o sal rosa vai te trazer de benefício para a saúde. Então, se você vai temperar uma salada, temperar algo e quer assim ter também os benefícios dos nutrientes que tem no sal, você pode usar o sal rosa. Caso contrário, pode usar o sal integral, que é o que eu indico, o sal iodado, que passa por menos processo e vai fazer melhor para a sua saúde, trazendo assim os benefícios para a saúde também. Então o que eu vou fazer agora? Vou aproveitar o forno, vou colocar tudo de uma vez só esse frango. Essa quantidade de frango que eu tô fazendo aqui vai dar para pelo menos 3 refeições na minha casa, que hoje nós somos em 4 pessoas. Se você é uma pessoa, separe em porções pequenas, como numa forma menor assim, tá? Ou depois de assado você vai colocar em formas menores conforme a porção na sua casa. As refeições aqui do e-book são para média de 4 pessoas e você pode adaptar de acordo com a sua família. É só reduzir a quantidade de ingredientes ou aumentar se a sua família for maior do que 4. Então, para assar mais rápido, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para não ficar muito grudadinho. E vou pegar um daqui também. Ó. Aí a gente deixa mais separado e você consegue assim assar esse frango de uma forma mais rápida, porque se você coloca muito amontoada a quantidade de frango, ele vai demorar mais para assar, tá? Esse é um segredinho também. Agora nós vamos levar para o forno já pré-aquecido. Depois que estiver pronto, vamos fazer aí as técnicas de congelamento. Eu vou passar tudo para vocês também. Outra coisa importante de você analisar é a sua geladeira. É importante que a sua geladeira também esteja bem higienizada. Tire no dia que você for cozinhar, um dia antes, talvez você já possa fazer a higienização da geladeira com detergente neutro. Se você tiver algo aí para higienizar, pode fazer de acordo com como você está acostumada. Mas é importante você ter espaço na geladeira para conservar os alimentos e que você também perceba a borracha da sua geladeira. Como está a conservação? Para que os alimentos consigam durar
por até 7 dias dentro da geladeira, é importante que ela esteja fazendo o resfriamento correto. E como você pode saber? Algumas geladeiras marcam a temperatura, se a sua não marca, você pode pedir para uma assistência técnica, um técnico vir à sua casa, olhar a situação da borracha, às vezes é necessário trocar a borracha, que também não é uma coisa cara de trocar, olhar como está o seu freezer. É importante que a temperatura esteja correta e a geladeira também esteja bem higienizada e com espaço para você guardar assim os seus alimentos. Então fica essa dica aí e analise como está a sua geladeira para que você não perca os alimentos e consiga conservar da maneira adequada. Agora eu vou mostrar para vocês o processo de secagem da couve. Eu vou usar a couve. Você pode fazer esse mesmo processo com folhas de alface, radiche, agrião, rúcula, qualquer salada de folhas que precisam estar bem secas para conservação e durar por mais tempo na geladeira, é o mesmo processo. Eu higienizei, fiz a higienização conforme nós já vimos, também na couve. Deixei aqui ela mais em pezinha, que daí escorreu bem, enquanto eu fui fazendo outras coisas. Agora para secar é bem rápido. Eu vou secar uma por uma e depois eu colocar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, eu uso o guardanapo. Aí aqui já é outra situação, já não é a situação de nós usarmos o secador. A não ser que nós estivéssemos usando o processador, que eu também poderia enrolar a couve e processar, colocar no processador e fazer ela bem fininha, super rápido, não precisa passar mais trabalho com couve picando na faca. O mesmo procedimento que eu fiz com os alimentos ali, com a cenoura, que eu deixei bem fininha, você pode fazer com a couve, com a beterraba, com qualquer legume vegetal que você queira que fique bem fininho, repolho. Gente, esses dias eu fiz repolho no processador, é maravilhoso, é muito rápido, tá? A couve eu vou querer ela inteirinha, eu não vou querer picar ela, mas você poderia picar no processador, passar no secador e aí depois guardar, tá? Não é esse procedimento que eu vou fazer, ó. O que que eu vou fazer agora? Coloco papel toalha aqui, coloco uma folha de couve, depois coloco outro papel toalha. E assim a gente vai fazendo com cada folha. Você pode fazer isso lembrando com alface, com qualquer salada aí que seja de folha, você pode fazer esse mesmo procedimento, tá? Aí você vai poder conservar na geladeira por 7 dias, vai estar novinha em folha. Durante a semana toda você vai ter salada fresca para comer sem passar trabalho, só servir. Essa salada de couve, quando ela tá em folha inteira, a gente pode fazer panqueca, você pode colocar o recheio de frango. Eu já tenho aqui os frangos que nós vamos depois colocar molho. O frango tá pronto, tá cozido, temperado, só colocar o molho de tomate. Se eu quisesse fazer aqui, eu já poderia usar esse frango pronto, colocar o molho, colocar aqui e enrolar usando a folha de couve como massa. Essa é uma panqueca fit, como chamam. Fica bem gostoso também para quem gosta de couve. No meu caso, nós mulheres, é importantíssimo para a saúde, para prevenir aí o câncer de mama, a couve. Eu gasto bastante guardanapo. E você vai fazendo esse processo até a última folha. Agora que eu já terminei de secar as folhas de couve, eu vou tapar. Eu gosto muito desse tipo de pote aqui. Ele fica bem fechadinho e eu posso conservar na geladeira por até 7 dias. Então eu sempre vou ter salada fresquinha para eu fazer sem ficar perdendo muito tempo na cozinha. Tiro um dia para cozinhar, faço a higienização, lavo, deixo tudo picado e aí fica tudo bem organizado, prático e alimentação saudável, que é o principal foco aqui do Cozinhando Lindamente.